Gravando, pessoal. Aula do dia 6 de outubro, parte 2, aula da manhã de treinamento físico. Estávamos falando sobre aspectos biodinâmicos da caminhada nórdica. Agora eu vou falar um pouquinho dos aspectos de controle motor. E vou começar a aula mostrando para vocês a técnica mesmo, que a gente já comentou ela, mas vamos olhar aqui um vídeo, vamos ver se vocês enxergam aí. O vídeo está aparecendo aí, a Elra encaminhando? Muito bem. Então tá, gente. Essa é a técnica, entre outros nomes, técnica alfa, tá? É um dos nomes que se dão. Tá? Mas tem outras variações, mas resumindo, elas são todas muito semelhantes, tá? São técnicas de caminhada nórdica. Lembrando que a caminhada nórdica é uma prática, então, de exercício que nasce nos países nórdicos, né? E onde eles boa parte do ano, eles usam como locomoção esquis ou patins, eu não sei bem o termo, mas é uma espécie de uns patins de gelo, tá? E a questão é que quando chegava o verão, eles usavam, muitas vezes eles se mantinham usando bastões. Eles deixavam de usar esses implementos, tá? Do esqui e tal, e continuavam usando os bastões. Tá? Se sentiam bem usando isso na sua prática diária. Isso dá forma a uma prática de exercício mais ligada à natureza, não só, ela sai só daquela atividade diária e tal, mas ela vira também uma atividade ligada ao exercício físico, né? Especialmente na natureza, e dali ela vem se tornar um modelo lá de treinamento do exercício na área de saúde. Tá? E aí começam os grupos de caminhada nórdica, muito voltados em contato com a natureza, vocês vão achar ao redor do mundo, aí, em todas as partes do mundo hoje tem esses grupos e vão estar sempre aliados a desbravar lá regiões, contato com a natureza. Mas claro que não é só isso. Aí tem a questão do Brasil, já comentei até para os colegas da Itália, esse semestre dei uma aula lá para a graduação, e aí comentei isso, que, por exemplo, tem a caminhada nórdica, tem várias restrições, às vezes é da natureza mesmo, né? Eu estava conversando com a Elren, por exemplo, eles saem no mato para caminhar, eles têm que ter cuidado, porque às vezes lá em Belém do Pará estão numa região de floresta amazônica, então a questão de segurança importa, o caminhar em locais abertos também importa por questões de segurança, né? Então é muito usual também a caminhada nórdica em espaços um pouco mais restritos, como o que a gente faz na ESEF, por exemplo, e até hoje em esteira, se bem que a esteira ainda tem muita restrição, em locais fechados ainda é difícil por causa da esteira, que ela tem que ser relativamente grande ali a faixa dela e quase sempre não é para a prática, tá? E aí, resumindo um pouco, gente, o que essa técnica tem? Primeiro, uma postura mais ereta, tá? Então, uma postura com os ombros, né, um pouco retraídos ali. O cotovelo tem um papel importante ali, que fica estendido. A Elren ainda está fazendo demais, assim. Ela estava nesse curso, a gente fez cursos internos dentro do Locomotion, quando a pista era antiga ainda, né? Não sei se vocês perceberam ali que ainda não tinha sido feita a reforma. E aí eu tinha feito o meu curso na Itália, a Nath na Argentina, e eu acabei nunca usando muito, tá? O meu lá que eu fiz com os próprios colegas, porque meus sujeitos eram desses grupos aí. Eu tinha um professor finlandês que tinha sido aluno do Come também, um cara muito engraçado. Bom, mas aí a gente trouxe essas técnicas e aí aplicamos o curso ali. O pessoal a Elren está numa fase de aprendizagem, mas a técnica já está muito boa. Tá? Um elemento bem importante é não flexionar o cotovelo. Tá? Então, usar musculaturas do ombro como fortes propulsores. Tá? A grande dorsal ali como um forte propulsor à frente, de modo que com essa estratégia do cotovelo mais estendido, que parece mais robozinho, quando o bastão toca no solo, ele não tem jeito, ele tem que tocar no solo, como está estendido o cotovelo, ele toca inclinado. Tá? E essa inclinação à frente vai fazer com que a resultante de força seja jogar o corpo à frente. Aplicar forças para trás mais do que verticalmente. Claro que a gente sabe que ali é uma
tem um componente vertical, obviamente, mas tem muito mais horizontal do que simplesmente usar os bastões de forma que quase sempre livremente as pessoas usam, que é mais vertical, mais para estabilidade. Tá? Então, isso é um detalhe bem importante da técnica. Ela resulta de aplicação de força à frente. Depois tem detalhes, por exemplo, na fase de recuperação, soltar os dedos, coisa que a Elren não faz, em alguns momentos ela faz, mas em outros momentos ela não faz ali na técnica. Tá? Mas essa é a parte da técnica correta, os dedos bem estendidos, soltos, para auxiliar numa fase de propulsão mais à frente. A entrada mais com calcanhar do pé, e isso torna a caminhada um pouco mais oscilante. Tá? Tem um tilt pélvico maior também, que é um outro detalhe aí da marcha. E tem coisas que eu já vou até já resumir assim, mas que os grupos dizem e que não é bem verdade, que é o seguinte, por exemplo, eles dizem que a caminhada nórdica ela vai auxiliar na dissociação de cinturas, tá? Que é um padrão, é um aspecto da marcha super importante que a gente sabe do ponto de vista biomecânico, que é a oscilação da cintura escapular com a pélvica dissociando, né? Então, fazendo aquele jogo, né, de uma rotação no plano transverso, né, do lado mais direito, aqui, torácico, enquanto que a pelve faz bem para o lado esquerdo. Né? Então, essa dissociação de cinturas, boa. Não é bem assim. Para uma boa técnica, o que eu já tinha visto desde o início, e a gente comprovou no mestrado da Ana Zanardi, foi que a dissociação não acontece. Na verdade, a pelve aumenta um pouquinho a sua rotação pélvica, não o tilt, que o tilt seria nesse sentido, mas nesse sentido aqui no plano transverso, mas o tórax faz bem menos. E a gente vai ver depois um dado disso, mas dá para ver que ele está bem contraído, ele está mais fixo, por causa desse papel também de transmissor de forças, né, do ambiente. Tá? Isso não significa que é ruim, porque a ativação que tem a ver com essa dissociação, ela é maior mesmo. E os padrões de ativação de tronco para rotadores, por exemplo, ele é importante mesmo. Tu tem que fazer um controle de movimento ali que ativa também rotadores, tá? Que são os oblíquos, por exemplo, frontalmente. Mas não é assim que vai aumentar e tal. A gente, inclusive, viu nos Parkinson que o padrão coordenativo com a caminhada nórdica melhorou, tá? Que é o que nós vamos falar hoje. Mas, por enquanto, eu vou só dar esse resumo. Melhorou o padrão coordenativo de cinturas, que seriam dessas, né, cintura pélvica e torácica. Tá? Que mais, gente? Aí depois tem elementos que a gente foi criando, tá? Que é o método locomotion, que a gente chama, que é o guincho, por exemplo, que é elevar o queixo, né? Então, ajudar nessa postura. Então, a gente fala para eles, hora do guincho. Aí eles todos se elevam e mantém lá que a gente falava que era um estilo da Elren, que era bem típico, assim, bem de exibida ou fresca, a gente brincava assim com ela, e isso era fácil dela falar e os alunos entendiam bem, mas tem a ver com esse guincho de elevar mais o cotovelo, então, que nem o fio de prumo, que o professor Pelé falava anos atrás, leve o fio de prumo e sorria, a gente usava esse guincho, com a cara da riqueza, que era outro esquema dela, e depois tinha uma outra terminologia, que é o amassar uva, ela chamava de amassar limão, que era mais do lado norte, aí os alunos transformados, professor, quem sabe botam amassar a uva, porque tinha gente das colônias também, que tinha a ver com o quê? Com um padrão de percepção, que o pessoal do atletismo chama também de mata-borrão, que é no piso fazer o solo, ele sentir que o aluno está fazendo esse movimento do posterior para o anterior, né? Esse movimento do pé no solo. Tá? Que hoje na corrida às vezes varia por causa do contato que a gente discutiu. Se é mais anterior, não tem mais esse borrão, esse mata-borrão ou o amassar uva. Né? Bom, é isso, gente. Da técnica mais geral, tem esses aspectos que vocês estão vendo. O comprimento de passada aumenta. É oscilante essa marcha, né? Ela é bem oscilante, ela tem um dinamismo mesmo, e acontece aqui mais ou menos se nota aquilo que eu comentei. É mais pendular o movimento, ele acaba tendo esse elemento passivo atuando ali, embora seja mais dinâmico, né? Embora tu vá mais rápido e tu oscile mais, tenha um maior comprimento de passada. Né? Lembrem, outra coisa importante, que tudo isso vem da origem dessa força que tu aplica no solo, no braço contralateral ao pé. Então, eles são sincronizados, eles tocam mais ou menos ao mesmo tempo que toca a perna contralateral. Tá? E isso vai dar também um certo equilíbrio.
tu tem uma oscilação maior, o teu centro de massa ele sai um pouquinho do prumo, porque tu tem uma força um pouco mais lateralizada. Tá? Quando tu tá sem esse bastão, o que tu faz é jogar o centro de massa sobre a tua base de apoio, né? Então tu faz essa oscilação aqui a cada passo, né? Dependendo da perna que tu faz. Piso com essa, piso com essa. Então tu faz isso, claro, isso é 3 centímetros, 4 centímetros, mas tem esse padrão. Com o bastão, tu tem um certo equilíbrio disso. Tu não vai jogar tanto o centro de massa teu para o lado, porque tu vai ter também uma força contralateral, digamos, nesse ponto de vista aqui, médio-lateral. Tá? Isso vai fazer com que aumente a estabilidade dinâmica. A gente vai ver logo, logo. Tá? Então, o que acontece? Do ponto de vista do controle, existe um certo paradoxo. A gente tem a quebra de automatismos posturais. Tá? Então, é aquela coisa que eu já falei para vocês. Quando a gente vai fazer a caminhada, inclusive para alguns tipos de aluno, até eu falo para vocês, é dica até do aluno não ficar ouvindo música ou querendo ver os filmes todo que eles querem ver durante a caminhada. Isso é bom para algumas estratégias, mas tem que cuidar. Porque tem vezes que o padrão do aluno é aquele cara fadigado mentalmente, é o cara sobrecarregado, que é o que a gente mais vê. E muito aluno nosso, a gente vê com um certo padrão, assim, que o cara não se desliga do celular. Né? Isso é cada vez mais comum e os jovens, então, cada vez vai piorando isso. Né? Os caras estão indo até tomar banho vendo Netflix, resumindo. Tá? Então, o que acontece? É quase como uma droga que a gente vê na nossa prática, que quando a gente tem que colocar eles num desafio de pensar o movimento, ou deixar mais tranquilo para os automatismos funcionarem, eles quase sempre sentem muita dificuldade. É quase como um cara que está saindo de uma droga. Eles ficam um pouco nervosos. Então tem que fazer um jogo com isso. Daqui a pouco botar música mesmo para eles conseguirem fazer o exercício, especialmente quando tem que fazer o exercício mais contínuo, tá? De baixa ou intermediária duração. Tá? Tem que ter isso, mas tem que ir trabalhando para que eles consigam também ter um desligamento, tá? Do exercício, assim, para eles conseguirem cortar um pouquinho com a vida lá fora e ter um descanso mental também com esse exercício. A gente já notou isso que no fundo, acaba auxiliando eles a médio e longo prazo quando se consegue fazer isso. E o que acontece? Quando tu tá fazendo essa caminhada sem bastões, é mais fácil tu pensar na vida. É mais fácil tu começar a perceber. Claro que vai depender de onde tu está caminhando. Se tu está na esteira, é mais fácil. Se tu está num ambiente controlado, é mais fácil ainda, só que quase sempre não é controlado. É difícil tu achar uma reta que não pare nunca de caminhar no terreno, né? Então, se tu vai caminhar em muitos lugares de Porto Alegre, aí para caminhada, ou na pista atlética, por exemplo, não tem jeito. Tu tem que estar pensando na curva, no colega que vem, né? Tem elementos externos que te quebram esses automatismos, tá? Mas, de qualquer forma, esse controle neural sobre o padrão de movimento, que está ligado aos geradores de padrão central, que tem a ver com que esses geradores são as regiões mais baixas do córtex, que marcam ritmos no nosso corpo. E os estudos lá do Grillner foram clássicos nisso, quando eles descerebraram gatos e deram estímulos iniciais faltou agora nas raízes ventrais desses animais, tá? E a partir dali eles começaram a ter um controle periódico de movimento, eles começaram a fazer a locomoção instintivamente, sem mais nenhuma ativação de regiões superiores, né? E isso ficou famoso, que dali começou a dar as bases neurais dos geradores de padrão central dessas regiões. Bom, então a caminhada tem parte disso, mas é claro que ela tem outras também. Ela tem no córtex pré-frontal, ela controla o controle mais fino de movimento, detalhes sobre técnica, etc. E inclusive duplas tarefas ou atividades mentais que a gente possa fazer. Tá? E aí o bastão, gente, o adicionar o bastão, ele quebra esses automatismos. Tá? Então, por um lado, essa estabilidade, a ritmicidade por essa região neural que eu comentei para vocês, que é ligada a essa coisa mais automática, né? Ela é quebrada, por um lado, ou seja, isso prejudicaria uma estabilidade dinâmica de marcha, mas, por outro lado, a gente tem que lembrar que usar bastões aumentam as nossas margens de estabilidade, que é um pouco o sinônimo de equilíbrio quando a gente pensa do ponto de vista físico.
Do ponto de vista físico, equilíbrio é uma base de sustentação sobre uma altura desse corpo, sobre essa base de sustentação. Isso vai me dar uma ideia de mobilidade ou estabilidade, tá? Mas isso é a ideia de equilíbrio mais básica que a gente tem na física. Quando a gente pensa dinamicamente, a gente tem que adicionar a questão dinâmica, a gente tem que adicionar uma velocidade, que a gente coloca ela através do número de Froude, tá? É um número lá dimensional de velocidade, e a gente calcula essas margens de estabilidade em relação à velocidade que a gente tem. Resumindo, é isso que a gente faz, tá? E eu vou mostrar para vocês esses resultados, que tem a ver com essa ideia geral de uma margem de estabilidade, só que pensada dinamicamente, com o centro de massa se deslocando lá numa certa velocidade à frente, com as suas bases de estabilidade, que seriam as margens médio-lateral e antero-posterior, tá? Onde a gente sabe que na marcha é uma constante situação de estabilidade e mobilidade, né? A gente tem o duplo apoio, uma base de estabilidade muito grande, daqui a pouco a gente arrisca, a gente joga esse centro de massa à frente e retira um pé de apoio, né? E aí esse centro de massa, essa margem de estabilidade, ela se torna dinâmica, numa condição de mobilidade, tá? Parte de uma estabilidade para uma mobilidade. E isso nos ajuda a jogar a gente à frente. E depois é alternado com uma nova dupla apoio, né? Onde vai ter de novo uma condição de estabilidade. E a gente vai jogando com essas situações na marcha. Com bastões, isso aumenta. Resumindo, aumenta. Não tanto do ponto de vista antero-posterior, embora aqui a figura faça parecer que tenha um pouco mais antero-posterior, mas não é tanto nisso, a gente vai ver depois, mas é principalmente no médio lateral. Né, no apoio simples, especialmente, quando tem só um pé de apoio, tu tem lá uma hora que tu vai ter um bastão e vai aumentar muito essa tua margem, essa tua base aí tua margem de estabilidade. Tá? Vamos ver aqui um pouquinho alguns resultados, pessoal. Esse é de um estudo lá relacionado ao estágio de professor visitante do ano passado, em Rovereto. Então, era essa condição, 5 km por hora no plano, com instrutores de caminhada nórdica. O que a gente analisou? Um padrão aqui coordenativo intersegmentar, tá? Que tem a ver com a fase relativa contínua, tem a ver com teoria dos sistemas dinâmicos, mas resumindo, é um aspecto coordenativo de uma posição de um segmento em relação ao outro ao longo do gesto, né? Ao longo da tarefa, tá? Seria mais ou menos isso. E aí, gente, aqui a gente tem alguns resultados, né? Então, cotovelo, ombro, né, por exemplo, onde a fase relativa contínua, ela é semelhante entre caminhada nórdica e caminhada livre, mas a variabilidade, que é uma coisa mais difícil de medir, que tem a ver com estabilidade coordenativa, tá? Ela aumenta com a caminhada nórdica. A gente já notou que, por exemplo, o pessoal que treinou caminhada nórdica no Parkinson aumentou ao longo do tempo. Tá? Em idosos a gente não viu ainda, mas em Parkinson a gente já viu, que aumentou essa estabilidade coordenativa. Que seria o seguinte, pessoal, tu aumentar a variabilidade coordenativa, tá? Ela indica uma maior flexibilidade do meu sistema motor de se adaptar a condições diferentes. Resumindo, é isso. Mesmo se a gente coloca a pessoa na esteira ela vai ter comprimentos de passada um pouco maior, um pouco menor ao longo de cada passada. Tá? E essa capacidade de se ajustar finamente esses movimentos, tá? Então desacelerar um pouquinho, acelerar um pouquinho, quem faz o exercício sabe que isso tem. Tá? No caso dos bastões, né, a gente nota que aumenta essa capacidade de se adaptar a essas situações. Obviamente que isso é mais fácil de entender. Se tu está sem, por exemplo, médio lateralmente, acontece. Tu olha para o lado, às vezes na esteira, tu nota isso, que tu vai para um lado e tu precisa de uns 2, 3 passos para te recuperar, porque tu perde esse padrão de movimento. Com os bastões, tu te recupera mais rápido. Isso é um sinal dessa flexibilidade do sistema coordenativo. Tá? Aumenta essa flexibilidade do sistema coordenativo. Quadril, joelho não mudou, membros inferiores muda pouquíssima coisa com o uso de bastões, né? Pelve, tórax, aqui vem a questão de
coordenação de cinturas, tá? Agora eu estou falando nesse sentido. Antes, os padrões de movimento eram mais no plano sagital, tá? Agora eu estou falando mais no plano transverso, seria como se fosse a minha cintura torácica em relação à pélvica, com uma câmera me olhando de cima para baixo, né? Então, eu tenho essa coordenação nesse sentido. A fase relativa contínua não se alterou, mas alterou a variabilidade disso, que, de novo, mostrou uma maior flexibilidade do meu sistema coordenativo ali para os movimentos com bastões. Aqui eu tenho um pouquinho da biomecânica, pessoal, que tem a ver com o controle, mas aqui eu dou algum detalhe para a gente entender algumas mudanças com bastão ou sem bastão, tá? Eu tenho aqui cotovelo e ombro, né? Então, cotovelo preto, ao longo da passada, de vários passos, né? Eu vou oscilando, né, esse cotovelo, então ele vai fazendo flexões, extensões no cotovelo, a posição angular, teria a ver com isso aqui. Vejam aqui como se altera. Aqui tu tem uma maior oscilação no cotovelo, o ombro é um pouco menor, que aqui vai aquilo que eu comentei para vocês, né? Que se dizia que movimento de ombro dissocia mais, aumenta a amplitude, não é bem assim, tá? Com bastões. E do ponto de vista pélvico, tórax, aqui, em questão de posição angular sempre, agora olhando nesse sentido, tá? Vejam que ao nível de tórax, tu tem uma menor oscilação, claramente, do que sem bastão. Tá? Isso aqui dá, em média, um valor, embora não seja super claro, mas dá, tá? Dá essa diferença. Tu oscila menos a cintura torácica com os bastões do que sem bastões, que caminhada livre. Isso aqui foi significativo, deixa eu ver. Bom, joelho, tornozelo não mudou tanto, nem joelho, quadril. Tá? Aqui tem um padrão bem importante do joelho, aqui, que é essa voltinha aqui. Isso aqui é o que a gente chama de, em termos de controle motor, é um aspecto super importante da marcha, que é o ângulo de reversão que a gente chama. O joelho ele parte de um padrão de extensão quando vai tocando o pé no solo, né? O joelho vai estendendo. Quando tocou esse pé no solo, ele faz uma rápida flexão. Durante o início do contato, ali até o primeiro terço do contato, ele faz essa rápida flexão e extensão novamente, que é o que se chama de reversão no padrão de movimento. Isso os parkinsonianos têm bem dificultado, e com os bastões a gente viu que ajudou, mas aqui é um dado sem Parkinson, nada, e não, o uso de bastões de modo agudo não alterou. Né? Aqui eu tenho os retratos de fase, que são aqueles ângulos, mas agora observados um segmento ou uma articulação em relação à outra. Tá? Vamos olhar assim. Então, aqui eu tenho ombro, cotovelo. Vejam que a variabilidade com a caminhada nórdica claramente é maior do que caminhada livre. Tá? Agora, isso é muito para membros superiores. Né? Vejam que membros inferiores não tem quase diferença. Aqui tem o ângulo de reversão, que aqui é quase que não se observa, mas é mais ou menos por ali. Tornozelo e joelho também não muda, embora pareça ter uma maior variabilidade aqui, não mostrou resultados diferentes. O que mudou foi no pelve e tórax. Aqui são os ângulos, de novo, no plano transverso. Eu saio dos movimentos sagitais e vou para o plano transverso, e tem uma variabilidade bem maior com bastões. Tá? Isso vai implicar não só vai implicar naquela variabilidade coordenativa que eu comentei para vocês, que advém de um processo matemático um pouco mais complicado. Tá? Em outras palavras, pessoal, uma diferença básica de usar bastões também é que, vejam que a fase relativa contínua das cinturas, pelve, tórax, aqui eu estou vendo uma em relação à outra, então o dado já vem junto. Eu tenho aqui, primeiro vamos entender a curva, né? A fase relativa contínua, que tem a ver com o padrão coordenativo intercinturas, tá? Da caminhada livre, preto aqui, ao longo da passada, lembrando, até os 60% iniciais da passada eu tenho contato, e depois eu tenho a perna fazendo uma fase de balanço, e aqui encerrando o ciclo, tocando o pé no solo de novo, né? Então, lembrem que quase sempre é por aí essa divisão temporal. Mas, de qualquer forma, a curva em azul é da caminhada nórdica, técnica alfa, ou técnica da caminhada nórdica, e aqui eu tenho uma caminhada nórdica que o pessoal de Rovereto chamou com movimento de cotovelo, que é fazendo o movimento só aqui. Então, com os bastões muito mais
verticalizados, tá? E seria um erro técnico básico de quem não sabe usar os bastões, tá? Que é usar muito nesse movimento. Mas eles fizeram bem forçado, assim, e chamaram essa técnica, assim. O que acontece? Ela mostra, pessoal, que quando vocês usam o bastão de forma errada, vamos colocar assim, o padrão locomotor se assemelha muito com a da caminhada normal e não teve diferença significativa. Aqui tem um pouquinho de atraso na curva, mas não tem grande diferença. Agora, quando a gente vai para a técnica da caminhada nórdica, aqui a gente vê um deslocamento da curva para a direita, seria, tá? Tem aqui um deslocamento que mostra um padrão coordenativo um pouco diferente de cinturas com a caminhada nórdica, embora o ângulo máximo de fase relativa contínua não se altere. Tá? Vejam que os valores máximos, mínimos, não alteram, tá? De um segmento em relação ao outro. Eles não se alteram. Mas, como a gente já tinha visto lá na fase relativa contínua média, mas olhando temporalmente, sim, há um atraso, e isso é importante, tá? Porque isso mostra um sequenciamento de cinturas um pouquinho atrasado. E assim, eu já dou o valor para vocês. Biomecanicamente, a cintura torácica fica mais lenta. Como eu tenho que usar o tronco, ela não está solta para oscilar. Então, ela atrasa um pouco sobre isso e vai gerar toda essa variação na fase relativa contínua. Tá? A gente já tinha visto uma coisa parecida com isso, é quando usa carga, mochila pesada em inclinações, né? Sem mochila e com mochila. Também tem um atraso da cintura por causa desse peso maior. Também modifica as relações entre cintura, que foi um trabalho de uma parte do mestrado da Natália Gomenhuca, e da iniciação científica do Rodrigo da Rosa, né? Hoje já é doutor, né? Faz anos que a gente publicou na Motor Behavior esse dado. A gente viu algo parecido com esses atrasos, assim, usando bastões simplesmente. Também tem, de novo, por uma tarefa, uma maior contração dessa parte superior do tronco, que faz essa mudança no padrão coordenativo de cinturas. Então, também tem que se ver aí com cuidado, né, o uso disso ao longo do treino. Mas eu já adiantei para vocês, né, para Parkinson teve melhoras. Em idosos, a gente não viu isso em tanto detalhe. Então, estou dando um dado que é mais para entender o padrão para quando for treinar. E acho que isso é importante. Hoje de tarde eu vou seguir nesse conteúdo e aí vou mostrar evidências de treinamento e de funcionalidade. Mas eu acho que é bem importante sempre, acho que é um exemplo até de treinamento, assim, para a gente pensar, né, pessoal, que tem que entender bem da fisiologia, da biomecânica, do controle motor do que eu estiver trabalhando, para eu ter chance de poder oferecer e entender melhor o que acontece com o meu aluno com aquele treinamento. Então, esse é um exemplo da caminhada nórdica. E essa curva aqui, ela não me diz tudo o que vai acontecer ao longo dos meses, mas depois vai me dar mais ferramenta para eu entender as coisas que vão acontecer. E aí eu já adianto para vocês. Por exemplo, não só a velocidade autoselecionada melhora com bastões, mas inclusive a velocidade ótima, que é um dado ligado à energética, que é um dado que em caminhada não tinha se encontrado ainda. Ele é totalmente novo assim na literatura geral de caminhada. Já tinha se encontrado a velocidade ótima de corrida alterada, né? E é um baita debate sobre isso. Mas sobre a velocidade ótima de caminhada, não, que é o ponto, a velocidade mais econômica, né, que eu tenho do ponto de vista energético, a gente consegue alterar também isso, aliado à velocidade autoselecionada. As duas caminham juntos, mas é um resultado que se esperava até que não se mudasse, que a literatura dizia que não mudasse, mas a gente viu que com o uso de caminhada de bastões, sim. E aí, de tarde, eu vou explicar mais sobre isso. Mas, de novo, é um exemplo assim, de elementos que nos ajudam a pensar, né? Pessoal, aqui eu tenho dois vídeos, né? Na esquerda é a caminhada livre, na direita aqui é a caminhada nórdica, né? Tá a figurinha aí. Que é o seguinte, pessoal, com as margens de estabilidade calculadas em tempo real ao longo da passada. Tá? Eu tenho os dados de margem de estabilidade antero-posterior em azul. Tá? Então, é aquela margem de estabilidade ligada... Vejam que ela oscila demais, porque tem fases em que ela vai rápido, a próximo de zero, quando eu estou em apoio simples, que é onde o meu centro de massa está sobre a posição lá, no apoio simples, e depois eu tenho essa oscilação aumentando a base de estabilidade antero-posterior, que é quando eu tenho duplo apoio. Tá?
E tenho também a estabilidade médio-lateral. Tá? Vejam que com a caminhada nórdica, a estabilidade médio-lateral ela é sempre grande, assim, ela não fica próxima de zero aqui, como acontece nessas duas fases aqui. Tá? Aqui eu tenho um ciclo de passo, né, no caso, não é passada, aqui seria do passo. Né? Mas claramente a gente vê uma área bem maior em algumas fases aqui da caminhada com bastões. Tá? Isso seria como se fosse uma câmera de cima, olhando a minha base de sustentação. Obviamente, na caminhada eu não tenho muito o que fazer, eu tenho os 2 pés lá, então eu posso abrir ela antero-posterior, tá? A direzione de caminho está ótima, a direção de caminho, então eu indo para essa direção, tá? E com uma câmera de cima, tá? E eu estou olhando essas margens de estabilidade dinamicamente. E a gente calculou valores médios em cada fase da passada, mas ela é boa de olhar, esse dado que até ele é muito intuitivo, né? Os bastões vão aumentar essas margens. A gente calculou, viu em detalhes melhores o que acontece. A gente viu que até no antero-posterior tem alguma diferença, tá? Mas não é toda a fase. E na média lateral ela é mais constante, vai ter mais impacto sobre a estabilidade. Acho que é isso, pessoal. Dos aspectos de controle motor, que são importantes, isso é legal, porque isso já nos indica o quê? Maior segurança para o treino. Então, eu tenho alunos com dificuldades de marcha, bom, as ferramentas, os bastões servem como uma coisa fantástica, tá? Porque dá uma segurança maior para o aluno. E está aqui a parte física da história, tá? A gente está vendo aí. Ela tem alterações sobre aspectos locomotores, coordenativos, intersegmentares também, tá? Também tem. Mas com cuidado. A gente não pode prometer também, não é que tudo se fique para melhor em todos os sentidos. Por exemplo, a dissociação de cinturas, de modo agudo, não é tão claro. Embora os padrões de ativação para essa dissociação sejam aumentados, mas a excursão, né, desse movimento com bastões não é assim que aumente. Tá? Eles deveriam arrumar lá nos cursos deles, porque eles sonham com essa dissociação. E tem uns que mostram nos cursinhos fazendo isso aqui, assim, que tu fica apavorado. Meu Deus, cara, é um milagre. E tem que cuidar, não é bem assim. Tá? Que mais? Acho que é isso, pessoal. Controle. Alguém tem alguma pergunta? Se a Amanda não tiver, a orientadora dela já vai ficar sabendo, né? Amanda, é a Ana, tu já acabou de me dizer, mas não lembro. É a Ana e o Cru, os teus orientadores? Para mim é a Ana. A Ana. Eu tenho uma pergunta que é mais ou menos Oba. relacionada ao que foi visto no primeiro bloco. Que teve tu mostrou aquelas curvas de energia potencial e cinética, e tinha uma sincronização dessas curvas para a caminhada nórdica. E aí tu falou daquela população que eram mulheres que carregavam peso na cabeça e que também apresentavam essa sincronização nas curvas. Pode ser explicado pela relação ali da estabilidade dos músculos do tronco? Olha, em parte sim, mas assim, ó, uma coisa que sempre chamou a atenção quando eu conversei com o Cavanha, teve o grupo de Harvard famoso lá, que o Cavanha colaborou e tal, que participaram juntos nesse artigo, que saiu na Nature, depois saiu uma outra versão na Science sobre esse assunto. Foi um dos últimos tópicos sobre marcha depois de hipogravidade e biomecânica da área, mesmo ciências do movimento humano, que chegou com força, fora aspectos mais ligados à coisa de base, assim, mas ligado mais à nossa área, foi um dos últimos assuntos assim que apareceu com força nas capas aí dessas revistas, né? E só que sempre ficou aquelas questões, tá? Primeiro que não se respondeu bem o porquê que elas fazem isso. Então eu não sei te dizer mesmo do ponto de vista científico e eu adoraria estudar isso, inclusive, porque os meus orientadores lá não tinham nenhum interesse. Eles disseram, não, mas saber bem o detalhe não, a gente já descobriu a coisa mais maravilhosa. Detalhes para eles já não interessavam, que talvez a Science não quisesse mais saber o porquê disso, né? Mas eu continuo achando que é super interessante saber o porquê. Mas a gente criou algumas hipóteses bom, esse controle do tronco ali certamente é melhor nelas, tá? Porque isso tem em todos os carregadores, tá? Os carregadores de tronco, eles têm essa estabilidade de tronco maior.
Então, isso é possível. E, especialmente, o que eles viram ainda, o Cavanha e o grupo lá com Taylor e companhia, foi que essas mulheres melhoravam o pêndulo na fase descendente do passo. Tá? Então, quando o teu centro seria na segunda metade do contato, quando o centro de massa está caindo, né? Então, o que acontece? A perna que está no balanço, ela está sendo jogada à frente. Ali parece ter um trabalho coordenativo de pelve e tronco bem boa, de forma que suaviza aquilo e deixa acontecer ela de forma mais passiva essa fase. É ali que elas melhoravam. Eles conseguiam ver exatamente por essa curva aqui, com esse recovery, só que só na fase descendente. Na fase ascendente não se alterava muito. É uma curva muito legal de ver assim, lá no artigo do Cavanha, tá? Não é nesse aqui, mas aparecia nesse tipo de curva do mecanismo pendular. Aparecia na fase descendente, ligado a essa ação melhor do tronco e pelve, especialmente, tá? Eu já fiz alguns testes, tá? E a gente já viu que consegue melhorar aquilo melhorando essa fase. Prestando atenção no gesto, tentando fazer essa fase aí que eu estou dizendo, da fase descendente da trajetória do centro de massa, com a perna em balanço, sendo jogada à frente um pouco antes de tocar ela no solo, tá? Tu consegue ter um movimento mais pendular, assim. Tá? E isso está muito ligado a uma ação coordenada de pelve e tronco. Tá? Então, em parte, tu tem razão, mas não está publicado. Tá? Não está publicado. É isso. Então aí teria uns 3 assuntos para a gente discorrer, mas ficamos por aqui. Tá? É um assunto bem legal que eu há anos quero estudar, talvez em carregadores. Agora eu descobri que lá na região da Amazônia o pessoal carrega o açaí também em cima da cabeça, né? Claro que eles não fazem numa frequência tão grande, assim, e já é ligado a um extrativismo, assim, não é uma coisa natural. As mulheres lá fazem por uma questão de sobrevivência e água é algo muito básico, elas têm que fazer muito, né, ao longo do dia, assim. Então a gente não sabe qual é o impacto naquele outro grupo, né, se vai ser tão forte, né? Que é mais ou menos a mesma coisa do nepalês. O nepalês tem que carregar carga porque não tem um raio de 500 quilômetros, não tem outro meio de transporte. Não é a mesma coisa que nos Andes, né? Então essas coisas pode ser que influenciem, talvez não tenham tanta diferença, né? Mas eu teria interesse de estudar. Né? Valeu, Amanda, pela pergunta. Mais alguma? Não? Então, pessoal, encerramos por aqui. Deixa eu parar o compartilhamento. Lembrem que hoje à tarde, tá? Eu vou dar esse seminário lá no link lá com o Rafael Batista, quem quiser acompanhar lá, tá? Tá convidado. E aí eu vou dar uma sequência do que eu falei aqui. E aí eu vou lá como é uma reunião, eu não vou ficar falando que veio de uma aula, né? Porque é o seminário lá com o professor Rafael, mas que eu vou falar bastante de treinamento, que é treinamento e funcionalidade com a caminhada nórdica para idoso, tá? Feito, Carreto. Bom prosseguimento aí, gente. Diga, Rafa. Eu não sei, eu tinha uma coisa que eu queria falar contigo, mas não tem nada a ver com o assunto da aula e tal. É uma coisa mais minha, assim. Então tá. Aí eu queria te perguntar se a gente fala agora ou fala depois. Sim, a gente expulsa todo mundo e tá conversando. Feito, pessoal. Até mais. Eu fico aqui esperando com o Rafa. Tá gravando ainda, né?